Bom dia, mulheres virtuosas! Paz de Cristo a todas! Sou Rosana Pimentel e venho por meio desse audiobook compartilhar com vocês o capítulo 35 do livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Vamos então ao tema de hoje? Anote aí, o poder de Deus na fraqueza. Gostou do tema? É isso mesmo! O nosso tema é o poder de Deus na fraqueza. Está em 2 Coríntios 13:4. E aqui vamos tomar como apoio as palavras de Paulo que diz: porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Veja bem, Deus realmente gosta de usar pessoas fracas? O que você acha? Veja, todo mundo tem fraquezas, né? Então Deus gosta sim e Ele usa pessoas fracas. Na verdade, nós temos uma coleção de fraquezas, de defeitos e imperfeições. Imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e até espirituais. Então você também pode viver situações incontroláveis que muitas vezes o enfraquecem. Por exemplo, um obstáculo financeiro, uma crise, o desemprego, uma crise de relacionamentos, tudo isso pode enfraquecer você por um tempo. O mais importante é o que você faz com essa fraqueza. Não é a fraqueza em si, mas o que você faz com ela. E normalmente o que nós fazemos? Negamos nossas fraquezas, defendemos, damos desculpas, escondemos, mas depois tornamos a senti-las. E isso impede que Deus use você da forma que Ele deseja. Veja, Deus tem uma perspectiva diferente da sua fraqueza. Olha o que ele diz para nós: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, ele muitas vezes age de uma forma oposta ao que nós esperamos, porque nós imaginamos que Deus quer usar apenas os nossos pontos fortes, não é? Mas isso não é verdade. Deus também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. Olha o que a Bíblia diz, que Deus escolheu os fracos para envergonhar os poderosos, o que o mundo acha fraco. Então, amigo, suas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente a fim de demonstrar o seu poder por meio de você. Veja, a Bíblia é cheia de exemplos sobre como Deus usa pessoas comuns e imperfeitas para realizar a sua obra. Já pensou se Deus só utilizasse pessoas perfeitas? Então nada jamais seria realizado, porque nenhum de nós é impecável. Deus utiliza pessoas imperfeitas e esse é um fato animador para todos nós. Olha só, 2 Coríntios 12:7. Você lembra dessa passagem que fala sobre o espinho na carne de Paulo? Então, quando a Bíblia fala de espinho e Paulo chamou de espinho, na verdade é uma fraqueza. E essa fraqueza de Paulo não é um pecado, não é um vício de caráter, não, que você possa mudar. Não. O que é então essa fraqueza? A fraqueza é qualquer limitação que você tenha, que você herdou ou que você não tem meios de mudar, de alterar. Então, a fraqueza pode ser uma limitação física, uma deficiência, uma doença crônica, uma inaptidão, pode ser também uma limitação emocional, por exemplo, a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar, algum fator hereditário, não é? Mas também pode ser uma limitação intelectual ou de suas habilidades. Então, não importa qual seja essa limitação ou fraqueza, nem todos somos brilhantes ou talentosos. Todos nós temos fraquezas, meu amigo.
E quando você pensa nas limitações de sua vida, talvez você até diga para si mesmo: Deus nunca vai me usar com as limitações que eu tenho, com as fraquezas que eu tenho. Não. Mas escute, Deus jamais fica limitado pelas suas limitações. Aliás, ele gosta de pôr o seu grande poder em embalagens comuns. É isso mesmo. A Bíblia diz que nós somos como vasos de barro nas mãos do oleiro. O poder real vem de Deus e não de nós. É como a cerâmica comum. Somos frágeis, falhos, quebramos com facilidade, mas Deus irá nos usar se nós permitirmos que Ele trabalhe por meio das nossas fraquezas. Então, para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. A primeira coisa que você deve fazer seguindo o exemplo de Paulo: admita as suas fraquezas. Confesse suas imperfeições. Pare de fingir que é perfeito e seja honesto sobre si mesmo. E em vez de viver dando desculpas, se recusando a aceitar, identifique as suas fraquezas pessoais. Você pode inclusive fazer uma lista delas sem nenhum problema. Porque todos nós somos falhos, todos nós somos imperfeitos, somos apenas humanos, meu amigo. Olha só, a segunda coisa que Paulo nos ensina é que nós devemos nos regozijar em nossa fraqueza. Está lá em 2 Coríntios 12:9. Olha o que Paulo disse. Ele disse: eu me sinto feliz nas minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas pelas quais eu passo por causa de Cristo. E quando eu leio essa frase de Paulo, a princípio eu penso, não faz nenhum sentido, porque nós queremos ser libertos de nossas fraquezas e não nos regozijarmos nela, não é? Mas o regozijo que Paulo fala é apenas uma manifestação da fé na bondade de Deus. É como se Paulo dissesse assim: Deus, eu sei que você me ama e sabe o que é melhor para mim. Então, Paulo nos dá várias razões para ficarmos felizes com as nossas fraquezas. O primeiro é que elas nos fazem depender de Deus. É isso mesmo. As fraquezas nos fazem depender de Deus. Então, sempre que eu me sentir fraco, eu vou me lembrar de que eu dependo de Deus. As nossas fraquezas também previnem a arrogância. É, meu amigo, as nossas fraquezas nos mantêm pessoas humildes. Olha o que Paulo disse: para que eu não ficasse orgulhoso, me foi dado um espinho na carne para me colocar em constante contato com as minhas limitações. Então veja, Deus, em muitos casos, ele junta uma fraqueza minha com uma grande força para manter o meu ego sob controle. Então a limitação pode agir como um controlador que nos impede de ir rápido demais e passar à frente de Deus. Você lembra da história de Gideão? Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, o que foi que Deus fez? Deus pegou os 32 mil homens de Gideão e os reduziu a apenas 300 homens. E olha que Gideão foi combater contra as tropas inimigas que possuía 135 mil homens. Veja, aparentemente era improvável, era receita para a ruína. Mas sabe o que Deus fez? Deus agiu de forma poderosa e Israel venceu a peleja, venceu a guerra. E sabe por que Deus reduziu assim tantos homens? Para que Israel soubesse que havia sido o poder de Deus e não a força deles que os havia salvado. É isso mesmo. E as fraquezas de Gideão eram muitas. A baixa autoestima, a insegurança, o medo, mas Deus transformou Gideão em um poderoso homem de valor. Você lembra de Abraão? Então, a fraqueza de Abraão era o medo.
Não uma, mas duas vezes ele afirmou que a esposa era sua irmã para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que creem, no pai da fé. Você lembra de Davi? Então, Davi, o adúltero, a Bíblia diz que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Você lembra de João? Um homem arrogante, não é? Mas ele se tornou quem? O apóstolo do amor. Então, meu amigo, Deus é especialista em transformar fraqueza em força. E ele quer pegar a sua maior fraqueza. Qual é a sua maior fraqueza? Então, não importa qual seja, Deus quer pegar a sua maior fraqueza e transformá-la para a sua glória. Olha o que Paulo continua nos ensinando, que nós devemos gloriar-nos nas nossas fraquezas. Paulo chegou a dizer assim: eu vou apenas gloriar-me de quão fraco eu sou e quão grandioso é o meu Deus para usar as minhas fraquezas para a sua glória. Então, meu amigo, em vez de você pousar como ícone de autoconfiança, de invencibilidade, não. Olhe para você mesmo e veja a si mesmo como um troféu da graça de Deus. Ei, você é um troféu da graça de Deus. E quando Satanás apontar as suas fraquezas, concorde com ele. Eu sou fraco, sim, mas o Deus que eu sirvo é um Deus forte, é um Deus poderoso, é um Deus que vence guerras, batalhas por mim. Encha o seu coração de louvores a Jesus Cristo, porque Ele compreende todas as suas fraquezas e o Espírito Santo é aquele que nos auxilia, que nos ajuda em nossas fraquezas. Gostou do tema, meu amigo? Hoje nós aprendemos que Deus opera melhor em nossa vida quando nós admitimos as nossas fraquezas. Quero deixar um versículo para você memorizar, que está em 2 Coríntios 12:9, que diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora anote a perguntinha para você responder. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por estar escondendo as minhas fraquezas? Então, responda para você mesmo. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família e até a próxima.